Bom dia, agricultores que ouvem a Rádio Nova Era de Borrasópolis, agora quem fala é Reginaldo através do programa Dia a Dia da Agricultura. Bem, vamos falar da novidade da região, o que vem acontecendo nessa semana. Estamos aí com a lavoura de milho aí em pleno desenvolvimento vegetativo. Alguns já fizeram aí a primeira de ureia, a segunda também. Mesmo com essas adversidades climáticas, tem se apresentado um resultado até satisfatório. Algumas das lavouras já em pré-pendoamento, outras ainda que foram atrasados seus plantios em função do próprio clima, mas encontra-se um desenvolvimento bom. Ataque de pragas, né, estamos resumindo que foi uma condição até razoável, não foi de esquentar a cabeça. Temos aí então o grande e principal fator que deve ocorrer de agora para frente, o produtor se acostumar a aplicar fungicidas na lavoura do milho, principalmente na safrinha, mas no verão também se faz necessário, em função de que nós sabemos que milho de alta produtividade tende a perder a sua rusticidade com relação a doenças e tornar-lhe suscetível a esses patógenos que causam aí perdas e manchas foliares e lesões na folha ou como que fazem a perda de produtividade. Como, quando e por que aplicar? Isso fica muito definido em função do híbrido, da época de plantio, da condição de clima e também da assistência técnica. Vale lembrar o produtor sempre procurar o seu engenheiro agrônomo fazer o acompanhamento. Produtos são, de certa forma, preventivos, não curativos. Alguns têm aspecto curativo, mas a dificuldade está enquanto você entra ou não na lavoura. Há recomendações de até 3 aplicações. Uma limitada ao trator, seria da 6ª ou 8ª folha verdadeira, onde você entra aplicando os produtos aí registrados no mercado para o controle de várias doenças fúngicas, principalmente 2 ferrugens, 2 manchas foliares e também cercóspora e antracnose, que ainda não apareceu na nossa região, mas principalmente a cercóspora com um problema um pouco mais grave, mas não temos incidência dessa doença no momento. Como 1, 2 ou 3 aplicações. Então a primeira seria a última entrada do trator, e a segunda pode ser feita ou no pré-pendoamento, onde pega todas as folhas já emergindo, já praticamente liberadas da planta, porque sabemos que os produtos eles são sistêmicos na folha e não do como para cima, quer dizer, as folhas que ainda não abriram ainda nessa fase de 8 folhas verdadeiras, quer dizer, até a 12ª, 14ª folha, dependendo do híbrido, fica sem produto, fica desprotegido. E sabemos que 2 folhas abaixo da espiga e 2 folhas acima da espiga significa 73% da produção do milho a nível de campo. A nível de genética, a nível de campo e a nível de híbrido, de qualquer híbrido que esteja no mercado. Então está aí concentrado em 73%, 2 folhas abaixo, 2 acima. Com a última entrada do trator, você pegaria uma boa parte dessas folhas, mas o ponteiro provavelmente não pegaria. Então, vale a pena lembrar o seguinte, que depois da aplicação aí com a 8ª folha verdadeira, no pré-pendoamento pegaríamos praticamente todas as folhas. Mas também tem a aplicação pós-polinização. Nunca faça na polinização, espere polinizar para não afetar a fecundação do estigma pelo pólen, afetando aí o pólen em si, com fungicida, que pode causar algum dano em relação a essa fertilização. Você aplica na pós-polinização, pegando aí as folhas de cima, a parte toda acima da espiga. E com o seguinte fato, o que acontece? O residual dos produtos, aí teria em torno de 21 dias a maioria dos produtos, aonde nesse final pós-polinização estaria garantido até o final do ciclo a proteção dessas folhas, principalmente com a incidência das ferrugens, das ferrugens, mas principalmente essa nova doença, a cercóspora, que graças a Deus não tem um histórico, mas como são de forma preventiva, tanto a mancha branca como a cercóspora seria nessa fase final de desenvolvimento do milho, principalmente das regiões mais altas. Lógico que temos aí essa mancha branca, a tendência dela é dar em materiais um pouco mais suscetíveis e também na condição de clima um pouco mais ameno, que seria colocado na condição de safrinha. Safrinha, que podemos falar, com o atraso do plantio do soja, deve-se reduzir a área do milho safrinha, não deve ser mais aquela mesma quantia, porque até a própria procura diminuiu em si, em função do próprio atraso da soja. Não vamos dizer até que foi um atraso do plantio do soja. Hoje nós estamos plantando em período normal a soja em função dessa diversidade climática. Com isso compromete a safrinha. Por isso que se fala que talvez o Brasil não atinja 81 milhões de toneladas
em função desse próprio atraso com excesso de chuvas e término do plantio nessa semana da soja no Mato Grosso, e também com um atraso de plantio no sul em relação à falta de chuvas. Mas também, por outro lado, sabemos que essa relação clima pode comprometer principalmente alguns plantios de soja mais antecipados que visavam aí a safrinha. Bem, então agora entrando para a parte de soja, o que podemos falar então é o seguinte: tem algumas regiões que não chove faz tempo, a região de Assis e Chateaubriand encontra-se aí com condição de soja sofrendo e morrendo, e na região de Guarapuava, e com a falta de chuva está havendo replantio da safra de soja, das culturas de soja, em função da perda. Aqui nós temos na nossa região soja que foi plantado cedo, com um palmo e meio de altura, com uma quantia de 7 a 8 nós, curto entre nós curtos, e já florando, mas não com a penca de flor, mas com uma ou duas flores. E alguns já até com vagem, uma ou duas vagens. Isso compromete sensivelmente a recuperação da soja e a formação de nova floração. Sabemos que a partir do dia 5 ou 6 de dezembro é que deve se retomar, segundo os analistas de tempo, que na verdade eles não têm acertado muito com relação a essas previsões, mas eles acreditam e têm informado que a regularização da chuva deve ser a partir do dia 5 ou 6 de dezembro para frente. Devemos ter uma frequência maior e melhor dentro da normalidade da média da região para a safra de verão 2012-2013. Mas essa condição de clima tem feito já com que esses sojas mais tardios já ocorram sua perda. O milho não apresentou nada ainda, nenhuma requeima, até porque estamos tendo aí uma condição de estresse para plantas como a soja e não para milho, com esse frio que tem feito nas madrugadas e nas noites, é bem muito mais benéfico para o milho do que para a soja. E ainda a condição também de que, nessa forma, as culturas que foram plantadas novas agora de soja vêm se desenvolvendo bem, algumas regiões têm dado alguma garoa, e quem diria nós produtores aí, alguns produtores comemorando 5, 7 ou 10 milímetros, né, nessa condição de clima. Pelo menos agora parece que não está tão quente, fica uns dias meio nublado, pelo menos à tarde. Isso beneficia um pouco com a relação com soja da aplicação dos herbicidas, para aqueles que estão já no seu período de aplicação dos herbicidas. Então, os herbicidas para o controle das plantas daninhas. Vale lembrar o produtor que precisa dar uma verificada no campo com relação a colocar um ou mais produto com plantas um pouco mais resistentes ao Roundup Ready, que seria, no caso, tapueraba, corda de viola. Talvez necessite, né, a aplicação de outros produtos em conjunto para ter uma eficiência agronômica, uma eficácia agronômica no controle dessas plantas na fase inicial. Também lembrando que, pelo menos no período aí de 15 dias, de 12 dias, 15 dias, o soja suporta aí sua concorrência com algumas plantas daninhas. Então, o que eu quero dizer, até esse período, numa condição de que tenha emergido a grande massa de plantas daninhas, que agora a primeira, você possa fazer aí até no segundo, terceiro trifólio, a aplicação dos produtos pós-emergentes para controle de plantas daninhas. Com o excesso de chuva no Mato Grosso, já o aparecimento de ferrugem naquela região, o que complica para as condições, principalmente de gasto para a região do Mato Grosso. A previsão é de que se deva, com esse excesso lá de umidade, a soja venha já desenvolver antecipadamente a infecção por ferrugem. Já lembramos nós do ano passado que a região oeste também atrasou o seu plantio e teve plantio em época normal, mesma condição praticamente da nossa, aonde eles não colheram antecipadamente. E isso faz com que o esporo não venha através do vento para nós, principalmente o esporo da ferrugem. Então, nessa condição que estamos vivendo de clima um pouco mais seco, a tendência é de que as doenças fúngicas não se desenvolvam aceleradamente, né, na nossa região, e que tenhamos aí uma condição de normalidade para a aplicação de fungicidas. E também essa diminuição da pressão da ferrugem asiática em função do próprio clima seco na região oeste, que eles sempre colhem mais cedo que a gente, mas mesmo colhendo mais cedo uma condição dessa, tendem a desenvolver muito menos esse tipo de doença e que aí os seus esporos devem desenvolver pouco e não deve se espalhar
nessa condição de clima pelo ar e chegar até as nossas regiões, onde nós, sendo mais tardio um pouco que eles, tenderemos a sofrer com o impacto dessa vinda dos patógenos pelo ar para a infecção das nossas plantas. Vale lembrar que precisamos sempre fazer as nossas aplicações, ainda conseguimos fazer na plena florada e depois uma aplicação mais daqui 15 ou 20 dias depois dessa plena florada, conseguimos levar nas regiões normais aí com 2 aplicações, com um ciclo normal de soja, com um ciclo precoce. Nas regiões mais altas, talvez tenha que se fazer mais 1 ou 2 aplicações. Mas isso nós estamos acompanhando e teremos mais novidade com relação ao desenvolvimento do soja daqui para frente. A tendência, então, resumindo aqui, com essa condição de clima, não devemos ter uma pressão muito alta, principalmente agora de início da infecção do patógeno da ferrugem. Bem, situação do trigo. Temos aí uma condição de aumento de preço em termos de mercado, em função de que os moinhos não tinham se interessado muito por comprar trigo nosso, em função de que estavam procurando fora o trigo bom, queria comprar só um pouco, só fazer os estoques aí necessários para poder fazer a moagem, para que haja uma escassez parcialmente, mas devido aos problemas de produção, principalmente no mundo, na Ucrânia, na Rússia, também na Argentina e principalmente no Rio Grande do Sul, nem o trigo de má qualidade está se achando em quantidade, ou assim, um trigo de Salinander mais baixo não se acha mais tanto com relação aos problemas que tiveram tanto a Argentina quanto o Rio Grande do Sul em relação às chuvas que houveram, e isso ia estragar a qualidade do trigo. Também os problemas que ocorreram nos Estados Unidos fizeram com que os estoques ficassem baixos. Com isso, o moinho nacional é obrigado a comprar o trigo nacional. Então já se fala aí com alguns analistas em que os produtores que têm o trigo no disponível querem vender no mínimo a R$42 a saca no balcão, chegando até 47 no disponível. Então o moinho quer comprar, mas encontra escassez de oferta do produto no mercado, porque o produtor não quer vender e espera para vender uma melhor remuneração. Acredito eu que em torno do dia 15 de dezembro devemos ter aí uma condição de preço muito boa para o balcão na venda de trigo, também para a soja, também para milho, onde se fixará principalmente para soja e milho, preços melhores para contratos na condição de safra, 2 de maio, 30 de abril do ano que vem, onde aí, produtor, você pode fazer mais algum contrato, que acredito eu que esses patamares aí de $14,50 aí que estamos vendo, deva até subir mais um pouco em função da própria diminuição da oferta da safra americana no mercado, tendo em vista que a própria China tem comprado, tem crescido a sua compra, onde todo mundo pensava que ela ia diminuir sua compra, ela tem procurado cada vez mais, aumentado cada vez mais a sua importação dos Estados Unidos, fazendo com que baixe mais ainda os estoques a nível mundial. Bem, eu queria, para finalizar, parabenizar a Coamo pelos seus 42 anos de fundação na data de hoje, e resumindo rapidamente aqui, uma carta mandada pelo Dr. Haroldo Galassini, que é o diretor-presidente. Resumidamente, ele diz o seguinte: temos a honra, no dia de hoje, 28 de novembro, com a graça de Deus, em comemorar os 42 anos da nossa Coamo. Construímos uma cooperativa dentro do espírito de solidariedade, onde todos são beneficiados e têm a mesma oportunidade. O trabalho e a união entre a diretoria, cooperados e funcionários, sempre em perfeita harmonia e sintonia, aliado a objetivos claros e a vontade de vencer, são os motivos determinantes para a solidez e a segurança da Coamo. O que muito nos orgulha não é ser somente uma grande cooperativa, mas o que mais nos orgulha é olharmos para trás e vermos que nesses 42 anos pudemos, com a nossa união e força, contribuir de sobremaneira para o desenvolvimento técnico, econômico e social de mais de 25 mil cooperados. Parabéns, cooperados, diretoria e funcionários, com a certeza de que não mediremos esforços para manter a Coamo sempre unidas e fortes em benefício de todos. Muito obrigado, José Haroldo Galassini, diretor-presidente da Agroindustrial Cooperativa. Hoje segue-se comemorações nos entrepostos, com a lembrança desses 42 anos da Coamo e principalmente
pela sua pujança e os investimentos que vem fazendo ao longo desses últimos anos aqui na região, entre 12 e 10 anos para cá. Bem, parabéns, Coamo. Obrigado, produtor, aqueles que nos ouvem no programa. Voltaremos a semana que vem com mais novidades do programa Dia a Dia da Agricultura. E um abraço àqueles que sempre nos param na rua e parabenizam pelo programa e nos ouvem na rádio Nova Era de Borrasópolis e no blog do Benimbal. Muito obrigado.